Olá, queridos. Vim trazer uma mensagem aqui hoje que Deus tem falado muito ao meu coração, que são sobre os bons olhos do apóstolo Paulo quando ele ficou preso em Roma, né? Ele foi preso, chegando a Roma, e isso trouxe uma preocupação muito grande para todos, tá? E essa postura de Paulo, ela vai nos ensinar o que a gente vai ver ao longo do estudo aqui, da mensagem, né? Que nós somos tristes ou alegres não por conta das coisas que acontecem ou deixam de acontecer conosco, mas sim pela forma como nós percebemos e os significados que nós damos às coisas que estão acontecendo conosco. Tá? Então, não é o que acontece, mas é como a gente percebe, como a gente vê aquilo que acontece. Tá? Então, nós vamos ver, começando pelo texto de Filipenses 1, a partir do verso 12, tá? E eu vou orar primeiro. Pai, em nome de Jesus, abençoa esta mensagem, abençoa esse que está ouvindo, assistindo agora, que a tua graça esteja sobre todos nós, que essa palavra flua com poder, com unção, com amor, com fidelidade, e que o teu povo, Senhor, o teu filho, a tua filha que está escutando, está assistindo essa palavra, que tenha espírito de sabedoria e de revelação para compreender, para discernir, para que aquilo entre realmente na mente, no coração e possa gerar muito fruto, muito resultado, muita transformação na vida desse teu filho, desta tua filha, que assim seja em nome de Jesus. Então, Filipenses capítulo 1, né, a partir do verso 12. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E aos irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. Texto tremendo, veja, era uma situação muito crítica e que levou Paulo, né, dentre outros motivos, a escrever esta carta aos Filipenses. E o que seria essa situação crítica? Ele foi preso em Roma e muitas perguntas surgiram. O que seria de Paulo? O que vai acontecer com ele? Vão matar ele? O que vai acontecer com o apóstolo Paulo? Como é que ele vai ficar lá? Paulo já tinha uma idade mais avançada, e principalmente para aquele tempo, né? Era uma época que não tinha essa medicina toda, multivitamínicos, academia, alimentação super balanceada e tal, nada disso. Então Paulo já estava cansado assim. Né? E vem a pergunta, como é que vão ficar as igrejas sem Paulo? Sem o apóstolo Paulo lá? E a pregação do evangelho? Quem é que vai pregar o evangelho? Né? E o ministério pessoal de Paulo, afinal de contas, ele foi enviado aos gentios. O que vai ser de todos nós e de tudo isso? E aí vem um escrito de Lucas, o médico que acompanhava Paulo durante boa parte de seu ministério, né? Ele acompanhou Paulo. Lucas escreveu o Evangelho de Lucas, escreveu Atos dos Apóstolos. Em Atos 28, 16, ele escreve assim: quando chegamos a Roma, chegamos quem? Ele, junto com Paulo. Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, sob a custódia de um soldado. Ele estava preso, ficava um soldado vigiando. No verso 30 está escrito assim: por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos que iam vê-lo. Pregava o evangelho, pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente, sem impedimento algum. Então veja que situação, né? Paulo morava em uma casa alugada, sob a custódia de um guarda. Tá? Isso permitiu que ele evangelizasse esses guardas que estavam se revezando na guarda dele, né? na vigilância da casa, né? E Paulo pregava, entrava a guarda, saía a guarda, eles tinham um revezamento, não era alguém que ficava lá e dormia na casa, não, tinha um revezamento.
né? E Paulo começou a pregar. Ele diz que tornou isso conhecido de toda a guarda pretoriana, né? E muitos guardas se converteram, aceitaram receber Jesus como Senhor. Outra coisa, muitas pessoas iam visitá-lo, ele pregava com toda a liberdade e intrepidez a muitos dos que o foram visitar durante esses 2 anos na sua casa alugada, sua casa prisão domiciliar, né? Outro detalhe que aconteceu com a prisão dele, que ele relata, né, que os irmãos começaram a pregar com mais ousadia e determinação do que antes, né? E lá neste local, nesta casa, ele escreveu as cartas de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, cartas que fazem parte da Bíblia, né, e chegam às nossas mãos hoje, inclusive esta que eu estou usando para ministrar esse texto aqui, essa aprendizagem maravilhosa que a gente está tendo. Veja, algo estava afligindo não somente os filipenses, mas o povo de Deus em geral, né? É que muitos estavam pregando Jesus por motivações erradas. E veja, queridos, tudo isso daqui diz respeito a nós. Quantas vezes a gente entra numa situação que parece caos? Será que você está vivendo caos em alguma área? Ou em todas as áreas da sua vida? Ou em várias áreas da sua vida? Né? Vieram notícias, informações, fatos, coisas aconteceram e eu me sinto no caos. Eu me sinto completamente perdido. A gente passa por momentos assim na vida, né? E como é que a gente está olhando para essas coisas? Como é que a gente está percebendo? E Deus nisso tudo? E eu nisso tudo? Qual o propósito disso tudo que está acontecendo? Né? Muitas vezes a gente se perde no medo, na ansiedade, na angústia, né? Entra em tristeza, em confusão, se sente no caos, na desordem, na bagunça, porque quando há uma bagunça, um caos, uma desordem externa, ela pode ser transferida para um caos, uma desordem, uma confusão interna, uma confusão mental, uma confusão emocional dentro de nós, uma desordem, né? Um distúrbio emocional. Tá? E aí ele cita também as motivações erradas de pregar Jesus que estavam acontecendo na igreja, quer dizer, coisas que começaram a rolar, quer dizer, e eu vou citar isso aqui, é muito importante abordar um pouquinho esse assunto, porque, veja, existe muita inveja de ministros e ministérios crescendo e se destacando. Outros veem, pô, eles crescem tanto, a gente não cresce. Ah, é porque eles são assim, eles fazem isso. Isso está errado. É porque eles não pregam sobre o pecado, eu prego. Né? É porque eles só falam de coisa boa, eu trago lá a palavra dura. Ah, é porque eles têm a mídia, eles têm dinheiro, e eu não tenho esses recursos. Ah, no fundo, esse pastor vai cair, esse apóstolo, esse profeta aí, esses caras vão cair. A gente fica nesse espírito de inveja, porque não está acontecendo com a gente, está acontecendo com o outro, tem que ter explicação no outro e não em mim. E não uma possibilidade de que eu conquiste, ao invés de aprender com ele, utilizar recursos similares, né? Procurar crescer, se desenvolver espiritualmente, emocionalmente, né? Para fazer a obra de Deus crescer, gerencialmente também, né? Não, a gente acaba atacando o outro. Né? Muita rivalidade entre igrejas e pastores competindo. Quem é que sabe mais? Quem é que tem a melhor doutrina? Quem é melhor? Quem é mais santo? Né? Como aquele caso, isso começou lá atrás, né? Coisa do nosso século, não hoje as igrejas, nada, começou lá atrás. Né? Quando os discípulos começaram, um queria sentar à direita, outro à esquerda de Jesus, e teve aquela discussão entre eles, quem seria o maior. Isso vem de lá de trás, faz parte da natureza humana. Eu já não vou mais em igreja, porque a igreja está tudo assim, está tudo assim. Não tem nada a ver com o que você está pensando, o que você está falando. Você está irritado com as pessoas, mas veja, entenda, isso sempre existiu. E sempre vai existir, enquanto houver esta natureza caída. Homens, às vezes, bem intencionados, têm períodos de péssimas motivações, né? Homens e mulheres. Então, outros também pregam por ambição egoísta, não sincera. Quer dizer, aquele desejo de aparecer. É um narcisismo dominante nos púlpitos. O desejo, às vezes, de enriquecer. Quantas pessoas estão ficando milionárias com o evangelho, pregando e tal. Desejos de enriquecer com pessoas rendidas a mamon. Tá?
E o apóstolo Paulo mostra aí os seus bons olhos, né? Quando ele diz assim, olha, estão pregando assim, desse jeito, daquele jeito, mas que importa? O que importa é que Cristo está sendo pregado. Olha que visão. Mesmo nas igrejas possam estar bem distorcidas, e falando algumas besteiras e com motivações erradas, com muito narcisismo de púlpito, narcisismo de liderança, né? Muito interesse financeiro, ainda assim estão pregando a Jesus. O destino desses que dirigem, pregam e ministram com essas motivações é um problema dele com Deus. Mas Deus vai usar e está usando até as pessoas nestes momentos de vida para que Cristo seja pregado, o evangelho chegue a muitos. E isso acontece mesmo. Tá? Então Paulo mostra um bom olhar. Eu não vou ficar entristecido com isso, sofrendo, angustiado, estou aqui preso, estou não sei o quê. Não. Cristo está sendo pregado, aleluia. Né? O evangelho, Jesus está chegando ao coração de mais pessoas. Isso é maravilhoso, isto é uma bênção. Tá? Outro detalhe sobre esse assunto é que ele fala que uns pregam por amor mesmo, de motivação boa, correta. Então, para com esse negócio de achar que todas as igrejas estão ruins, estão... Não, está cheio de igreja boa. E está cheio de igreja, às vezes, com problemas, com gente muito boa lá dentro, pregando, vivendo o evangelho, ministrando com amor, com motivação adequada, não ganhando um centavo para fazer isso. Tá? Não que o pastor não seja digno do seu salário, o pastor é digno de receber, né? Mas estamos falando daqueles que extrapolaram, estão mais numa corporação do que numa igreja. Né? E Paulo então mostra esses bons olhos e fala, vou continuar a me alegrar, não tem nada a ver isso daí. Né? Algumas palavras marcantes da percepção e significado entre maus e bons olhos. Né? Quer dizer, todo esse cenário complicado estava acontecendo, todo mundo pensando, e agora a casa caiu, e Paulo vem com uma palavra logo no verso 12. Né? Aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do evangelho. Então alguns pensam, agora o evangelho, o que vai acontecer? Vai ser péssimo. Não, Paulo foi ao contrário. Está servindo de progresso para o evangelho a minha prisão. Eu estou preso aqui, eu era o principal pregador, mas eu preso está servindo de progresso ao evangelho. E ele mostra o olhar dele, como ele enxergou todas essas coisas. Olha, o evangelho está sendo pregado com mais ousadia e determinação por muitos. Alguns com motivações erradas, outros com motivações ótimas, excelentes. Mas o evangelho está sendo mais pregado. Os irmãos estão saindo, está se espalhando o evangelho, está menos focado numa pessoa só, está sendo distribuído pela boca, coração e mente de muitos homens e mulheres de Deus. Né? Outra coisa que Paulo fala, eu estou aqui preso e tal, mas olha, tem um guarda aqui comigo. Primeiro eu estou numa casa alugada, não estou mal assim, não estou mal acomodado, estou bem acomodado. A minha idade está avançada, eu estou numa situação já de um certo cansaço físico. E agora os guardas se revezam aqui, eu prego para todos eles. E o evangelho está sendo conhecido pela guarda pretoriana. As pessoas têm liberdade de vir me visitar, e eu tenho toda a liberdade de pregar o evangelho, ensinar os mistérios de Cristo para todas essas pessoas. E está vindo um monte de gente aqui me visitar. Então eu continuo exercendo o meu ministério, o meu chamado, aquilo que Deus me chamou. Quer dizer, tudo isso não é para minha tristeza, para minha preocupação, para minha angústia, minha ansiedade, não. Eu, todavia, continuarei a alegrar-me. Nós somos alegres ou tristes, não pelas coisas que acontecem ou deixam de acontecer, mas sim pela forma que eu percebo, pelo significado que eu dou às coisas que estão acontecendo na minha vida, no meu dia a dia. E essas palavras de Paulo são impressionantes. Né? Paulo preso, com guarda vigiando, e ele fala, tornou-se evidente. O evangelho a toda a guarda pretoriana. Por quê? Né? Ele preso, estou sendo vigiado. Nossa, vigilância está me permitindo pregar a todos esses guardas. Né? Veja, e agora o evangelho está numa situação difícil. Não, os irmãos estão mais motivados pela minha prisão. Olha a frase. Os irmãos estão motivados pela minha prisão, pregando com mais determinação e ousadia.
Que visão de Paulo! A minha prisão está gerando frutos extremamente positivos. E a minha prisão está motivando eles a pregar com mais determinação e ousadia. Né? É muito bom esse olhar, essa visão, né? E um monte de gente pregando o evangelho com mais intenção. O que importa é que Cristo está sendo pregado. Sempre vendo o lado positivo, a bênção, em vez da maldição, vendo a coisa boa em vez da coisa ruim. Este olhar nos faz felizes, este olhar nos dá paz. E mais uma coisa, este olhar libera o agir de Deus. Como eu percebo e entendo, o agir de Deus, inclusive nas adversidades, vai liberar mais ainda o agir de Deus para arrumar minha vida, endireitar os meus caminhos, consertar os meus passos, dar destino à minha história. Como diz Provérbios, capítulo 3, verso 6. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Se eu reconheço o agir de Deus, isso é bênção. Muitas coisas que parecem um inferno, parecem um desastre, é bênção de Deus na minha vida e na sua vida. Né? Confia, pare para meditar, chama o Espírito Santo para estar junto contigo, peça, Senhor, me abre a visão do que está acontecendo. E você vai ver, né, que esse aparente caos é bênção. E vai reorganizar a sua mente interna, o seu coração, os seus pensamentos, suas emoções, quando você reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, porque Ele está lá. Quando fala reconhecer, é que você viu uma pessoa e você não está reconhecendo ela, mas ela está lá. Então você viu alguma coisa acontecendo, mas você não reconheceu o Senhor agindo ali. E Deus quer que você reconheça Ele. Reconhece, eu estou aqui. Parece o caos na tua vida, mas eu estou aqui. Tem propósito nisso aqui. É bênção. Aquieta o seu coração. Joga fora a sua tristeza. Reorganiza os seus pensamentos. Né? Chama o Espírito Santo e Ele vai te dar um novo olhar, um novo sentir, uma nova percepção, um novo significado a tudo que está acontecendo na tua vida. E quando você reconhece isso, o agir de Deus é liberado. Deus age, Deus começa a tocar em cada situação e a coisa vai mudando, vai sendo transformada. Queridos, os processos de Deus não são de acordo com o que nós queremos e nem com o que nós pensamos. Os pensamentos de Deus são muito maiores que os pensamentos dos homens. E aquilo que Deus planejou para a sua vida é muito maior do que você jamais pensou, ouviu, imaginou sequer. Não há comparação dos nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. Eles estão muito acima. E os planos são muito melhores. Veja, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Confia, né? Descansa. Tá? Então, muitas vezes os processos que a gente passa na nossa vida não são do jeito que a gente gostaria, mas é do jeito que precisa ser para mexer com a nossa natureza humana, nos transformar, nos trazer mais para perto de Deus. Tá? Veja, a gente não quer ser envergonhado, mas muitas vezes Deus usa a nossa vergonha para transformar ela em testemunho. Aonde você foi envergonhada, lá mesmo que você vai ser honrado. Muitas vezes a gente quer o conforto, a gente não quer, mas Deus nos tira da zona de conforto para nos levar a outro patamar, a outro nível de vida espiritual, de sabedoria, de entendimento. Nós detestamos pressão, mas são as pressões da vida o que Deus usa para transformar o nosso caráter. Tá? Nós gostamos de fugir de tudo que nos incomoda, mas Deus vai sempre usar os incômodos da vida para nos dar amadurecimento e crescimento espiritual. Precisamos aprender a confiar nesse Deus, que é maravilhoso. Tá? E eu fecho esta palavra, trazendo a lembrança, algo muito importante e fundamental para a tua vida. Você não é triste ou alegre por conta das coisas que aconteceram, acontecem ou deixam de acontecer na sua vida. Você é triste ou alegre pela forma com que você percebe e o significado que você dá às coisas que estão acontecendo contigo. Mude o significado, mude a percepção, com o filtro do Espírito Santo, com o filtro da palavra de Deus, com o conhecimento que Deus já te tem dado dele e do agir dele na sua vida. E o seu coração será, como Paulo disse, no meio de todo esse aparente caos,
Paulo disse: de fato, continuarei a alegrar-me. Por isso mesmo eu me alegro, tá? Uma boa visão, uma boa percepção, bons significados, filtrados pela direção, pelo ouvir, pelo sentir do Espírito Santo, que está aí contigo, está dentro de você, fala ao teu coração, te lembra da palavra que Jesus nos ensina, ele está sempre querendo te levar para cima. Deus não quer te destruir com circunstâncias que estão acontecendo, pelo contrário. Isto, acima de tudo, vai te levantar mais, te fortalecer mais, te dar mais crescimento e, por fim, quando você conhece, o agir dele é liberado e as coisas são todas rearranjadas também do lado de fora, não só do lado de dentro. Quando o lado de dentro estiver arrumadinho, o lado de fora naturalmente se reorganiza. Que assim seja na tua vida, na minha vida, nas nossas vidas, na nossa história. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo grande. Deus te abençoe. Faça bom uso dessa palavra.